Capítulo 10. A felicidade, alegria e triunfo. Lourenço Prado, editora Pensamento. Tudo responde ao chamado da alegria. Tudo se reúne onde a vida é um canto. Esta é a mensagem da nossa vida, da nova ordem e dos novos tempos. É o texto áureo do grande evangelho do esplendor humano. É a verdade central da sublime filosofia da existência que declara que o maior bem é a felicidade e que o céu está neste mundo. Cristiano de Larson. A felicidade pode ser designada pela síntese das aspirações humanas. No admirável filme O Ladrão de Bagdá, vimos escrito em letras luminosas que a felicidade deve ser conquistada. Ela é conquistada pelo perfeito domínio da natureza emotiva. Não pode haver felicidade onde existe o medo, a apreensão ou o receio. Quando souberdes que existe um poder invencível que vos protege e a tudo o que amais, realizando todo o desejo justo de vosso coração, a vossa tensão nervosa desaparecerá completamente e vivereis felizes e satisfeitos. Não vos perturbeis mais pelas aparências contrárias, sabendo que a inteligência infinita protege os vossos interesses e aproveita todas as condições para fazer-vos bem. Farei um caminho no deserto e nos rios do Hermo. A aflição perturba a mente que guarda rancor. A raiva, o ressentimento, a maldade, o ciúme e o desejo de vingança roubam aos indivíduos a felicidade e lhe deixam a moléstia, o insucesso e a pobreza. O ressentimento arruinou mais lares do que o álcool e matou mais indivíduos do que a guerra. Seus efeitos perniciosos podem ser vistos no seguinte fato. Havia uma senhora que era sábia e que se cansara com os homens a quem amava, vivendo feliz. O marido morreu e deixou parte dos seus bens a um parente. Ela encheu-se de ressentimento, em pouco tempo emagreceu, adquiriu pedras nos rins e ficou muito mal. Um metafísico que a conhecia disse-lhe: Senhora, vede que o ódio e o ressentimento vos fizeram. Eles produziram a formação de pedra em vosso corpo e somente o perdão e a bondade podem curá-los. A senhora compreendeu a verdade da afirmação, harmonizou-se e perdoou, readquirindo sua esplêndida saúde. A um indivíduo que era diabético e se queixava constantemente do regime que o médico lhe dera e de precisar semanalmente fazer exames de urina, aconselhei que abandonasse o regime e o tratamento médico e orasse pelos vizinhos, pedindo a Deus que os abençoasse, pois vivia em contínua desarmonia com eles. Depois de 2 semanas, os sintomas da moléstia tinham desaparecido e a análise, feita por período de 6 meses, revelou urina normal. Para ser feliz, o homem precisa ter certeza da estabilidade de sua vida. E essa certeza só pode ser dada pelo sentimento de segurança que resulta da consciência da presença do poder interno e da sua direção infalível.
Junto aos vossos caminhos encontrareis sempre o aviso ou a indicação que deveis seguir. Basta atribuirdes vossos olhos espirituais para vê-lo. Certa senhora estava muito aflita sobre uma situação desagradável e pôs-se a pensar: aclarear-se-á isto um dia. A criada, que se achava ao lado dela, pôs-se a relatar fatos que lhe tinham sucedido. Conquanto estivesse muito aborrecida para tomar interesse, pôs-se a ouvir pacientemente. Dizia a moça: um tempo trabalhei num hotel onde havia um jardineiro muito alegre que vivia continuamente cantando histórias engraçadas. Chovera durante 3 dias e perguntei-lhe então: julgais que se aclarara o tempo? Respondeu-me: se Deus quiser, pois não se aclara sempre. A senhora ficou admirada. Era a resposta aos seus pensamentos. Exclamou, pois, reverentemente: com Deus sempre se aclara. Pouco tempo depois, o seu problema se resolveu e de forma inesperada. No jogo da vida, a felicidade opõe-se sempre ao amor próprio e, onde um se encontra, o outro jamais aparece. Quando o indivíduo resolve sacrificar a sua razão carnal e o seu orgulho à direção do superconsciente, a felicidade está próxima. Aquilo que vos repugna ou que odiais, certamente vos virá, porquanto, pelo ódio, formais uma imagem viva na vossa mente subconsciente e ela a reproduzirá no plano mental. O único meio de apagardes essas imagens é pela resistência. Por exemplo, uma senhora tinha interesse por um homem que a miúde lhe falava de suas encantadoras primas. Ela ficou enciumada e ressentida, perdendo a afeição dele. Mais tarde, encontrou outro homem para o qual se sentiu muito atraída. Durante a conversa, ele mencionou algumas primas, das quais gostava muito. Ela ressentiu-se, porém, logo pôs-se a rir, pois ali estavam as suas antigas amigas, as primas. Nessa vez, aplicou a não resistência, abençoou a todas as primas do universo e enviou-lhes bons pensamentos, pois compreendeu que, se não o fizesse, todo homem que encontrasse teria primas sobre as quais havia de falar. Assim, procedendo, venceu, pois nunca mais ouviu falar em primas. É por esse motivo que a experiência desagradável se repete tantas vezes na vida de certas pessoas. Conheci uma senhora que vivia contando por toda parte seus aborrecimentos. Andava espalhando para todo mundo: sei o que é sofrimento. E ficava esperando palavras de simpatia. Certamente, quanto mais mencionava os seus aborrecimentos, mais os aumentava, porque por suas palavras eram condenadas. Devia ter empregado suas palavras para neutralizar seus aborrecimentos e não para multiplicá-los. Se tivesse dito repetidas vezes: transfiro o meu fardo ao Cristo interno e caminho livremente, não falando em seus aborrecimentos, estes se teriam apagados de sua existência, porquanto pelas vossas palavras sereis justificados.
para provar-vos que é absolutamente verdade que podeis fazer de vossa vida material aquilo que quiserdes, tornando-se felizes e prósperos, citarei o exemplo da senhora francesa Larire Harmert. Diz ela numa carta escrita a outra estudante de ocultismo: acabo de chegar de uma viagem, encontrando vossa carta no dia 2 e outra carta que reclamava a minha atenção. Respondo vossa carta conforme vou lembrando. Em primeiro lugar, falei sobre o espírito prisioneiro e etc. Fiquei viúva aos 28 anos com uma criança pequena e perdi tudo o que possuía em loucas especulações na Califórnia. A minha crença na pobreza e a falta de um lar me privaram de todo conforto até que, recentemente, pedi o meu direito divino a todo bem. E o consegui, não por uma afirmação constante, mas por um método próprio descoberto após 10 anos de meditação. Quase constante concentração e experiências sobre a lei. Ofereço espontaneamente os resultados. Em resposta à vossa pergunta, direi que não mais era moça e não tinha sorte. Com efeito, o retrato que fizeste de vós mesma corresponde exatamente comigo como eu era naquele tempo. Portanto, tende coragem e não vos desanimei, pois se conhecesses o meu antigo ambiente, talvez vos sentisseis com menos dificuldade a vencer. A vossa carta comoveu-me profundamente, muito mais do que outras, pois descreve tão claramente o que fui. E posso afirmar que é absolutamente verdade que podeis fazer com que a vossa vida exterior seja o que quiserdes. Isso sem muito tempo e concentração, e vou mostrar-vos clara e francamente como. É, pois, puramente científica a afirmação que das imaginações do coração surge as saídas da vida. De modo que, embora sejam contrárias à vossa razão, nunca imaginei condições indesejáveis, nem penseis, nem faleis nelas, sendo esse o primeiro passo para a realização. Pelo contrário, começai agora mesmo a ver vividamente os vossos desejos de melhor ambiente e trabalho mais agradável já realizados. Como o impulso da vida que age sobre a consciência como desejo é sempre um impulso. Deve, em consequência disso, ser realizado. Jesus expressou-se com precisão científica quando disse: credes que recebereis. Quando descobri em pequena coisa que tinha provas de uma grande lei, pus-me deliberadamente a trabalhar para ver se a lei podia trazer-me tudo o que pedisse, sem auxílio de meus esforços pessoais ou do meu trabalho. Sob todas as aparências, não tinha um lar, nem os meios para obtê-lo. Por isso, disse comigo mesmo: esta é a minha gloriosa oportunidade para ter uma prova. E, primeiramente, dei graças por isso. E passei a me ver vivamente em um lar, sentada na minha secretaria, caminhando pelos cômodos e,
para servir de investigação e prova científica sobre a realização detalhada de todo o quadro mental que fiz, vi-me a entrar alegremente no meu automóvel. Esse ato de colocar-me imediatamente no ambiente real desejado é a aceitação ou fé ativa. A fé sem obras é morta. Bem sabeis, uma fé passiva nada produz. Nunca me preocupei sobre o modo pelo qual tudo isso me viria, pois era coisa que não me competia, sendo o meu objetivo provar o poder do Espírito, conforme Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Se plantarmos uma semente na terra, sabemos que o sol brilhará e a chuva virá. Deixemos a lei, a produção dos resultados. Não vemos o processo da natureza, não é verdade? Pois bem, o desejo cuja imagem formais é a semente, os momentos em que fechais os olhos para ver internamente a imagem, são como o sol, e a vossa constante expectativa, sem ansiedade, são as chuvas e a cultura necessária para produzir resultados absolutamente certos, visto que são apoiados na lei. Sem dúvida, o ideal é o primeiro requisito para o que se quer conseguir. Tinha-me limitado tanto que, a princípio, me parecia que a própria tentativa de formar um ideal superior ao que tinha realizado era querer lutar contra uma grande força. Por isso, não fiz mais do que me exercitar na formação de ideias até poder formar a mente facilmente os mais altos que mais foi possível conceber. Sentindo assim que havia rompido os laços que me prendiam à condição limitada. É preferível, a princípio, tomar uma coisa por vez e não compreender coisa maior do que aquela em que puderdes aplicar a vossa fé atual. Pois bem, querida senhora, em menos de um ano, tudo o que imaginei e muito mais coisas, como que uma graça acrescentada por ter confiado inteiramente no Espírito em relação a que Jesus me dissera que era meu, se apresentaram na minha vida. E, muito maior do que a posse, foi a alegria de ter provado para mim e para outros que o que precisamos fazer para conseguir todos os bens é estudar ativa e fielmente e, em seguida, praticar os ensinos do nosso maior cientista, Jesus de Nazaré. Vede por este exemplo que aquela senhora alcançou por meio do pedido silencioso tudo o que lhe era necessário para sua felicidade e alegria. Cada ente humano, sendo uma criatura diferente do Supremo Espírito, para ser perfeitamente feliz, precisa de coisas diferentes das que são necessárias a outras pessoas e só poderá recebê-las diretamente do Criador. Não há, pois, motivo para invejardes a felicidade dos outros e, em vez de desperdiçardes vosso tempo nisso, pedi ao Espírito que vos dê a vossa parte de felicidade. Concorreis para isso, desejando a maior felicidade a todos e enviando-lhes vossos pensamentos de harmonia, amor,
verdade e justiça. E na proporção das boas vibrações que enviardes, será a felicidade que recebereis. E aí, está curtindo o audiolivro? Dá um like, pega esse vídeo, envia para alguém que você acha que também vai fazer sentido. Quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais o YouTube vai entender que ele é legal e para mais pessoas ele vai mostrar. Vamos levar o conhecimento para outras pessoas? Dá o like, compartilha, seja ativo, agradeça de alguma maneira. Obrigado por tudo. Gratidão.